Você acha que ficar 15 dias sem açúcar não faz diferença? Em apenas 2 semanas, seu corpo começa a reduzir a inflamação, sua pele fica mais bonita, seu cérebro fica mais atento às coisas e o mais impressionante, a vontade de comer doces pode simplesmente desaparecer. Mas existe um detalhe que quase ninguém conta. Nos primeiros dias, seu corpo vai tentar te enganar com desejos e cansaço. Mas o que acontece a partir do 7º dia é o que os médicos chamam de milagre metabólico. Sua pele muda, seu sono melhora e a sua glicemia finalmente estabiliza. Quanto açúcar você acha que consome todos os dias? E se achar esse conteúdo útil, deixe seu like e compartilhe com um amigo que poderia se beneficiar de um desafio de 15 dias. Agora vamos percorrer esses 15 dias juntos, uma etapa de cada vez. Primeiro ao 3º dia. Os primeiros 3 dias costumam ser os mais difíceis e entender o motivo pode ajudar bastante. Imagine que seu corpo vem funcionando à base de doses rápidas de açúcar há meses ou até anos. Toda vez que come algo doce, seu organismo libera uma pequena descarga de substâncias químicas responsáveis pela sensação de bem-estar. Isso proporciona uma sensação agradável no momento, mas também faz com que seu corpo passe a esperar por essa fonte rápida de energia. Quando você para de consumir açúcar de repente, seu corpo reage como uma criança pequena que acabou de ouvir um não que não pode brincar com seu brinquedo favorito. No 1º ou 2º dia, você pode acordar se sentindo cansado, com a mente confusa e estranhamente irritado. Pequenas coisas que normalmente não incomodariam, como um barulho alto, uma internet lenta ou uma mensagem de um amigo muito falante, pode começar a parecer extremamente irritante para você. As dores de cabeça também são comuns nessa fase, porque os níveis de açúcar no sangue estão se ajustando a um novo padrão. Algumas pessoas descrevem essa sensação como uma leve ressaca, só que sem a diversão da noite anterior. A boa notícia é que essa fase de mau humor é completamente normal e não dura muito tempo. Pense nisso como abandonar um pequeno hábito diário, como deixar de tomar café da manhã. No 1º dia parece estranho, mas até o 3º dia seu corpo começa a se adaptar. O segredo durante essas primeiras 72 horas é ser gentil consigo mesmo. Beba bastante água, consuma proteínas em quantidade suficiente e gorduras saudáveis, como ovos, castanhas e abacate. E lembre-se de que toda essa irritação é apenas temporária. Ao final do 3º dia, o pior normalmente já passou e você começará a se sentir um pouco mais estável. 4º ao 6º dia. Quando você chega ao 4º dia, algo interessante começa a acontecer. Você pode perceber que já não está mais vivendo naquela montanha russa de energia que costumava controlar o seu dia. Antes de abandonar o açúcar, provavelmente você seguia um padrão bastante conhecido. Um pico de energia logo após comer um doce, seguido por uma queda brusca, 1 ou 2 horas depois, fazendo você procurar outro biscoito ou outra bebida açucarada para recuperar o ânimo. Muitas pessoas fazem isso, mas esse ciclo é extremamente cansativo, mesmo que você não perceba. Entre o 4º e o 6º dia, essa montanha-russa começa a desacelerar e depois praticamente desaparece. Em vez de picos intensos e quedas repentinas, sua energia passa a ser mais constante e previsível. Você pode acordar pela manhã realmente disposto a sair da cama, em vez de apertar o botão da soneca 3 vezes. Aquela sensação de peso e cansaço que costuma aparecer no meio da tarde, muitas vezes desaparece ou se torna muito mais leve. E aqui está uma das mudanças mais interessantes. Suas refeições começam a ser muito mais satisfatórias. Quando você faz um almoço com comida de verdade, como frango, arroz, feijão e legumes, seu corpo realmente se sente saciado por várias horas. Isso acontece porque as proteínas e as fibras liberam energia lentamente, como uma vela que queima de forma constante, em vez de um fogo de artifício que explode e desaparece rapidamente. Sem o açúcar interferindo constantemente nos sinais de fome, você também começa a perceber quando está realmente com fome e quando está apenas entediado ou com vontade de sentir um sabor doce.
Muitas pessoas relatam sentir-se mais leve e emocionalmente mais equilibrado durante esses dias. Não é aquela energia exagerada e acelerada, é uma energia calma, constante e confiável, que dura da manhã até a noite, 7º ao 9º dia. Por volta de uma semana sem consumir açúcar, você pode olhar no espelho e perceber uma mudança que não esperava. Sua pele costuma ficar mais calma, mais limpa e menos inchada. Isso não é mágica, nem resultado de cremes caros para o rosto. A verdade é simples. O açúcar provoca inflamação dentro do seu corpo. Essa inflamação é como um fogo de baixa intensidade, que deixa a pele avermelhada com pequenas imperfeições e inchada. Quando você passa uma semana inteira sem consumir açúcar, esse fogo começa a diminuir. Pequenas espinhas que pareciam surgir do nada tornam-se menos frequentes. Se você costuma ter acne na região do queixo ou na mandíbula, poderá perceber que novas espinhas aparecem com muito menos frequência. Mais surpreendente ainda é que o inchaço abaixo dos olhos ou nas bochechas muitas vezes se desaparece. Isso acontece porque o açúcar faz o corpo reter mais líquido, deixando o rosto com uma aparência inchada. Sem a ingestão diária de açúcar, esse excesso de água é eliminado, permitindo que o formato natural do seu rosto fique mais evidente. E aqui está algo que muitas pessoas acham interessante. Seus amigos ou familiares podem perceber essa mudança antes mesmo de você. Eles podem dizer: você está diferente, você está dormindo melhor, ou nossa, sua pele está muito bonita hoje. Isso acontece porque essa transformação ocorre de forma gradual, porém, para quem convive com você diariamente, os resultados acabam ficando bastante evidentes. As olheiras também podem começar a diminuir durante esse período, já que o açúcar interfere na qualidade do sono profundo e reparador. Até o 9º dia, sua pele costuma apresentar uma aparência mais iluminada, uniforme e saudável, sem produtos especiais, sem tratamentos estéticos, apenas dando ao seu corpo uma pausa do excesso de açúcar. É uma das mudanças mais gratificantes de acompanhar o tempo real, 10º e 12º dia. Quando você chega ao 10º dia, algo realmente inesperado acontece. Os alimentos que antes eram irresistíveis, como donuts, barra de chocolates e café extremamente doces, começam a perder o poder de sedução. Na verdade, eles podem até começar a ter um gosto desagradável. Muitas pessoas relatam que, depois de uma semana e meia sem consumir açúcar, um refrigerante comum passa a parecer excessivamente doce, quase como beber um doce líquido. Isso acontece porque suas papilas gustativas começam a se reajustar. Quando você consome açúcar todos os dias, seu paladar fica menos sensível à doçura natural dos alimentos. Uma maçã parece apenas levemente doce, porque seu cérebro está acostumado a doses muito mais intensas de açúcar. Mas, depois de 10 dias sem açúcar adicionado, suas papilas gustativas tornam-se muito mais sensíveis. De repente, um pêssego maduro parece incrivelmente doce e delicioso. Um punhado de frutas vermelhas frescas passa a parecer uma verdadeira sobremesa. Até mesmo uma cenoura crua ou um pimentão apresentam uma doçura suave e agradável, que você talvez nunca tivesse percebido antes. Essa mudança é enorme porque transforma seus desejos alimentares de dentro para fora. Em vez de lutar constantemente contra a vontade de comer doces, você percebe que esses desejos simplesmente começam a mudar por conta própria. Você pode passar pela seção de padaria do supermercado e não sentir absolutamente nada. 13º ao 15º dia. Os 3 últimos dias trazem os benefícios mais gratificantes de todos. Uma mente mais afiada, um sono mais profundo. Talvez você nem tenha percebido o quanto o açúcar estava prejudicando sua clareza mental. Você já teve aqueles dias em que sua mente parecia envolta em uma névoa, como se estivesse tentando pensar através de um edredom? Essa sensação costuma desaparecer depois de 2 semanas sem o açúcar. Você pode perceber que ficou mais fácil se concentrar no trabalho, lembrar onde deixou as chaves ou acompanhar uma conversa sem perder o raciocínio. Seus pensamentos ficam mais claros e rápidos. Isso acontece porque os níveis de açúcar no sangue deixam de oscilar como um pêndulo. Quando a glicose permanece estável,
o cérebro recebe um fornecimento constante de energia. Chega ao fim aquela famosa névoa mental da tarde. Também desaparece aquela sensação de ficar desligado depois de um café da manhã cheio de açúcar. Outra grande mudança durante esses dias acontece no sono. Sabe-se que o açúcar prejudica o sono de maneiras discretas, mas muito eficazes. Mesmo que você consiga adormecer facilmente, uma alimentação rica em açúcar pode fazer você acordar no meio da noite ou passar horas virando de um lado para o outro, sem alcançar as fases mais profundas do sono. Por volta do 15º dia, a maioria das pessoas relata que adormece mais rapidamente e permanece dormindo por muito mais tempo. Você pode acordar apenas uma vez para ir ao banheiro e voltar a dormir imediatamente. Um privilégio que muitas pessoas que consomem muito açúcar raramente experimentam. E mais importante ainda, você acorda realmente descansado e não com aquela sensação de cansaço e lentidão. Também existe um efeito bastante perceptível no humor, sem os constantes alto e baixo provocados pelo açúcar. Muitas pessoas se sentem mais calmas e menos ansiosas. Pequenas frustrações deixam de parecer tão grandes. Você pode perceber que está mais paciente com seus filhos, com seus colegas e até mesmo consigo mesmo. Ao final dos 15 dias, você estará dormindo profundamente, pensando com mais clareza e passando o dia com uma energia constante, tranquila e equilibrada, algo que nenhuma barra de chocolate seria capaz de proporcionar para você. Então, o que realmente acontece quando você para de consumir açúcar por 15 dias? Você não se transforma completamente em outra pessoa. Também não perde 10 quilos como no passe de mágica, nem resolve todos os seus problemas de saúde, mas experimenta uma série de pequenas mudanças significativas que juntas fazem uma enorme diferença. Você sente menos irritação depois dos primeiros dias. Sua energia permanece estável, sem aquelas quedas repentinas. Sua pele fica mais limpa e com aparência mais descansada. Sua vontade de comer doces começa a dar lugar ao desejo por alimentos naturais. Sua mente fica mais clara e seu sono se torna muito mais profundo e reparador. O objetivo desses 15 dias não é transformar você em alguém que nunca mais comerá açúcar. O verdadeiro objetivo é permitir que você experimente essa diferença na prática. Você não precisa ser perfeito, não precisa ler obsessivamente todos os rótulos dos alimentos e também não precisa dizer adeus ao bolo de aniversários para sempre. Mas agora você sabe como seu corpo se sente quando deixa de viver na constante montanha russa causada pelo açúcar adicionado. E depois de experimentar essa sensação, fica muito mais fácil fazer escolhas melhores, sem culpa e sem pressão. Um desafio simples para você ficar 15 dias sem açúcar. Encare isso como um experimento. Durante esse período, observe uma única mudança que seja importante para você. Talvez seja ter mais energia durante a tarde, talvez seja acordar sem o rosto inchado, ou finalmente conseguir dormir a noite inteira sem interrupções. Seja qual for essa mudança, faça dela a sua vitória. Aceite o desafio dos 15 dias sem açúcar e depois volte aqui para comentar quais foram suas mudanças. Deixe o seu like, compartilhe com quem precisa dessas informações e se inscreva-se no canal para receber mais conteúdo sobre saúde e qualidade de vida. E até o próximo vídeo.